Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos discutir um tema extremamente importante e eu não tenho receio em dizer que se trata da decisão mais importante em processo civil no ano 2018. Basta dizer, por exemplo, que enquanto o STJ construía o seu entendimento jurisprudencial, ou seja, antes da definição que aconteceu ontem, dia 5 de dezembro de 2018, esse tema já vinha sendo cobrado em provas, pelo menos em duas provas bastante conhecidas, a PGA-Amapá, prova objetiva, e a prova oral de Procurador da República questionou sobre a natureza jurídica do rol do 1015 CPC 2015, especialmente no que diz respeito à construção jurisprudencial até o momento em que aquela prova foi aplicada. Ora, se esse tema já vinha sendo discutido e perguntado em provas de concurso antes da definição do STJ, imagine agora que o tema ganha contornos concretos. O STJ, por meio da Corte Especial, em julgamento extremamente apertado, 7-5, se digladiou entre duas teses principais acerca da natureza jurídica do rol do 1015 CPC 2015. Se você é nascido e criado no CPC de 73, eu já expliquei isso em um outro vídeo, você percebe e você se lembra que o agravo de instrumento era o recurso cabível de toda decisão interlocutória que pudesse causar à parte grave dano ou dano de difícil reparação, ou seja, que houvesse risco. Na verdade, era uma mistura de dois requisitos, urgência e risco. A decisão, na verdade, causava prejuízo à parte e esse risco do prejuízo ou do prejuízo efetivado associado à urgência de reforma da decisão permitia com que você, na decisão interlocutória, apresentasse um recurso chamado agravo de instrumento e esse requisito era avaliado caso a caso pelo tribunal, obviamente, competente para julgar o agravo, a fim de definir se naquele momento cabia ou não agravo de instrumento. O rol do CPC 2015 estabelecido no artigo 1015 estabeleceu ou preveu uma situação diferente daquela que previa o CPC de 73. Se a hipótese de agravo de instrumento para as decisões interlocutórias admitia um requisito aberto de interpretação caso a caso, o CPC 2015 trouxe uma metodologia totalmente diferente e veio com um rol que nasceu taxativo. O CPC de 2015 estabeleceu-se enquanto possibilidade de manejo do agravo de instrumento somente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1015 do CPC 2015. É possível dizer, sem sombra de dúvida, que o rol nasceu taxativo, ele saiu do poder legislativo taxativo. Tanto assim o é que a discussão sobre a sua taxatividade ou não, ela nasce do momento em que os jurisdicionados percebem que aquelas hipóteses previstas nos incisos do 1015 não são suficientes para atender aos seus anseios no processo, na ciência processual ou para defender suas pretensões jurídicas no processo. O CPC não deixou as decisões interlocutórias irrecorríveis. Ele disse que, fora das hipóteses do 1015, as decisões que são tomadas e para as quais não é possível o manejo do agravo de instrumento, a parte deve apresentá-las ou impugná-las ou apresentar insurreição para o grau de jurisdição superior a partir da preliminar de apelação. Muito bem, então, 73, eu podia manejar o agravo de instrumento ao meu bem entender, desde que eu estivesse diante de uma decisão interlocutória, comprovasse que essa decisão me causa prejuízo ou que existe risco de prejuízo associado à urgência, e no CPC 2015 não, eu tenho as hipóteses previstas no 1015 e essas hipóteses nasceram taxativas e fora delas eu não podia ou não posso apresentar agravo de instrumento, a gente vai ver como é que fica com a decisão do STJ, e se eu quisesse, nesse caso, manter insurreição sobre a decisão interlocutória, eu teria que, na verdade, apresentá-la enquanto preliminar de contestação e, assim, fazer com que a instância superior tivesse conhecimento da decisão e pudesse reformá-la. Como falei, a taxatividade do rol do 1015 do CPC 2015 acabou causando algum entrevero entre as partes e o Poder Judiciário no sentido de existir decisões contrárias ao interesse de determinada parte que não poderia ser atacada via agravo de instrumento e que lhe causa efetivamente prejuízo e as partes ficaram sem ter o que fazer. Algumas delas interpuseram agravo de instrumento, outras delas por meio do mandato de segurança, levaram a discussão para a instância superior e aí começaram a sair decisões de todos os tipos.
Se você for pegar as decisões de TJ e TRF, você vai encontrar decisões para todos os lados. Decisão permitindo o agravo de instrumento só nas hipóteses do rol, decisão permitindo o agravo de instrumento nas hipóteses do rol e fora dele, mas fora dele você teria que levantar os requisitos do CPC de 73, que estariam implícitos no CPC 2015. Você tem o próprio STJ admitindo agravo de instrumento para hipóteses fora do CPC 2015, rol 1015 e assim sucessivamente. Então várias decisões, fora o próprio manejo do mandato de segurança, que muitas vezes foi aceito para discutir decisões interlocutórias pela ausência de recurso próprio, ou seja, pela ausência do agravo de instrumento ou pela dúvida do cabimento do agravo de instrumento. Então veja que imbróglio foi criado no mundo jurídico com o rol do 1015. E o STJ vem então tratar da questão de uma forma uniformizante, cumprindo, obviamente, o seu papel constitucional. Afinal de contas, compete ao STJ uniformizar a interpretação da legislação federal e ele faz isso justamente por meio dos recursos especiais. Muito bem, o que decidiu o STJ acerca da natureza jurídica do rol do 1015 CPC 2015? 4 teses foram implementadas na discussão desse julgamento. A Corte Especial e também o STJ, por meio de suas turmas, criaram 4 teses para discutir efetivamente essa natureza jurídica. Primeiro, a natureza jurídica de rol taxativo, especificamente taxativo, ou seja, concretamente taxativo. Fora das hipóteses do 1015, não existe a possibilidade do manejo do agravo. Essa tese, inclusive, foi a tese da Maria Tereza, a ministra Maria Tereza, que iniciou divergência ao voto da ministra Nancy, que gerou a decisão que nós estamos analisando nesse momento. A ministra Maria Tereza entende que a taxatividade é legal, estabelecida pelo CPC, é a vontade do legislador e qualquer mudança nesse sentido deve ser feita via parlamento e não poder judiciário. Esse foi o entendimento dela e, obviamente, acompanhada por outros 4 ministros, o que gerou efetivamente 5 votos favoráveis à tese da taxatividade na Corte Especial. A ministra Nancy, por outro lado, pensa diferente, mas você tem a tese da taxatividade de um lado, tese polo, você tem outra tese polo do outro lado, que é a tese do rol não possuir taxatividade, mas, do contrário, ele ser exemplificativo. E aí, exemplificativo em que sentido? Cabe agravo de instrumento nas hipóteses do 1015, mas cabe agravo de instrumento fora das hipóteses do 1015. Aquelas hipóteses que estão lá são hipóteses que o legislador fez a previsão legal, mas fora dele também cabe, desde que comprovado efetivamente os requisitos de urgência e de risco à parte, requisitos do CPC de 73. Então, uma tese taxatividade, outra tese natureza jurídica de rol exemplificativo. No meio dessas 2 teses, você tem uma terceira tese, chamada tese de interpretação extensiva analógica, que de todas elas é a mais perigosa porque deixava a cargo de cada julgamento a análise se aquela decisão interlocutória recorrida por meio de agravo de instrumento, ela guarda ou não a analogia com as hipóteses do 1015 CPC 2015. Essa tese de interpretação extensiva analógica jogaria para cada agravo de instrumento a interpretação se estar-se-ia diante de uma situação análoga ou não. Essa geraria efetivamente a maior insegurança jurídica, porque você teria efetivamente agravos de instrumentos sendo recebidos para situações de entendimento análogo e essas mesmas situações, em outros juízos, seriam entendidas como de situação não análoga, criando, nesse caso, uma afronta ao princípio da isonomia e você teria a mesma lei federal sendo aplicada de forma diferente por tribunais em regiões e momentos diferentes. E a quarta tese, que é a tese que acabou sendo vencedora com 7 votos da Corte Especial do STJ, a tese da taxatividade mitigada, que parece até paradoxal. Se é taxativo, não admite exceção. Se admite exceção, não é taxativo. Se a tese é de taxatividade mitigada, então não há taxatividade. Então nós deveríamos encontrar um outro nome para a tese. Mas a tese ficou definida como tese da taxatividade mitigada. E a taxatividade mitigada diz exatamente o seguinte: o rol é taxativo, mas ele vai admitir exceções apenas excepcionais. Que situações excepcionais? Só vai ser admitido o agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do 1015 quando se perceber que é totalmente inútil discutir
aquela decisão interlocutória em preliminar de apelação. A tese da taxatividade mitigada diz que o rol é taxativo, mas que você só vai admitir a hipótese de agravo de instrumento para além das hipóteses do rol quando for inútil discutir a decisão interlocutória em sede de preliminar de apelação. E aí eu convido os senhores, nesse caso específico, a entender efetivamente o que o STJ nos apresentou a partir de duas premissas. A primeira premissa é: a taxatividade do artigo 1015, disse o STJ, é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição. Lembra-se do requisito risco, prejuízo, urgência do 73? Ele aparece aqui de uma forma velada, né? Ou seja, o STJ estabeleceu a primeira premissa. Qual é a primeira premissa? A taxatividade do 1015 não é capaz de atender aos interesses dos jurisdicionados nos processos, porque deixa de fora situações em que a não discussão daquela decisão interlocutória naquele momento torna inútil a sua discussão em sede de preliminar de apelação. Esse é o primeiro preceito da tese, ou seja, o artigo 1015, incisos do artigo 1015, não atendem a todos os interesses ou a todas as possibilidades em que se é viável o manejo do agravo de instrumento. A outra premissa é que, nesse caso, como nós estamos diante de uma taxatividade mitigada, ou seja, nós vamos abrir hipótese àquilo que nasceu sem admitir hipótese, nós vamos fazer isso de uma forma extremamente excepcionalíssima. Então, a primeira premissa da fixação de tese é da incompletude dos incisos do 1015 e a segunda premissa da fixação de tese é que as hipóteses excepcionais elas são encaradas como excepcionalíssimas, e isso é interessante por conta de um efeito que eu vou falar daqui a pouco. O STJ, por meio da tese da ministra Nancy, estabeleceu o desenvolvimento do seguinte entendimento. Disse o STJ o seguinte, a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, esse é o requisito objetivo, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do 1015, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do artigo 1015 do CPC, porque, como ficou demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito consciente à escolha política legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas sim de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador, que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as situações que realmente não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Lembrem-se das premissas da tese. Quais são as premissas? Primeiro, o rol do 1015 é incompleto e a segunda premissa é nós vamos admitir hipóteses excepcionais que devem ser encaradas como excepcionalíssimas. Então não é apenas excepcional, é preciso que seja excepcionalíssimo. E isso se dá por conta de algo que eu vou explicar daqui a pouco no que diz respeito efetivamente à preclusão. Muito bem. Com base nesses argumentos, o STJ fixou a tese. Qual é a tese? É a seguinte. O rol do 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. O nome vai pegar e vai cair em prova. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência, e essa urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, se eu quiser utilizar o agravo de instrumento fora das hipóteses do 1015, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que demonstrar que discutir aquela decisão interlocutória em preliminar de apelação é inútil. Esse é o requisito, ou o novo requisito, ou a nova hipótese de cabimento do agravo de instrumento. A partir de agora, no entender do STJ, o agravo de instrumento tem as hipóteses de cabimento do 1015 do CPC e uma nova hipótese de cabimento. Qual é?
agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória todas as vezes em que eu puder demonstrar a urgência, que nada mais é do que a inviabilidade, a inutilidade de discussão do teor daquela decisão interlocutória em sede de preliminar de apelação. Essa é a nova hipótese de cabimento de agravo de instrumento, que pode inclusive estar no seu próximo concurso. Eu vou começar efetivamente a cobrar nos cursos de segunda fase da escola agravos de instrumento com essa nova hipótese de cabimento. Professor, me cite então exemplos de como isso poderia acontecer. Vou citar exemplos de como isso poderia acontecer. Vou citar 2 exemplos de como isso poderia acontecer sem contestação, porque exemplos em que a gente pode contestar a inutilidade ou a utilidade da discussão da decisão interlocutória em sede preliminar de apelação vão aparecer muitos a partir de hoje. A vida prático-profissional vai trazer muitos exemplos de discussão sobre a hipótese de cabimento do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada criada pelo STJ e especialmente pela ministra Nancy, que venceu ontem na Corte Especial por 7-5. Venceu a tese da taxatividade concreta, ou seja, daquela hipótese em que somente se pode manejar o agravo de instrumento nas hipóteses do rol 2015. Eu vou citar 2 exemplos incontestáveis. Por exemplo, segredo de justiça. Imagine, por exemplo, que eu ingresso com a ação judicial e peço para que o juiz decrete o segredo de justiça. O juiz vai lá e diz que não entende ser necessária a decretação do segredo de justiça naquele momento. Essa decisão interlocutória, se ela não for atacada nesse momento, se eu não puder apresentar agravo de instrumento dessa decisão interlocutória e se eu puder somente atacar essa decisão em preliminar de apelação, se torna inútil porque do momento em que a decisão interlocutória foi proferida até a sentença, o processo é público e pode ser consultado por qualquer pessoa e aquele segredo de justiça que eu entendo ser cabível no processo, ele simplesmente deixa de existir e discutir ou rediscutir isso em preliminar de apelação seria efetivamente inútil. A inutilidade nesse caso específico diz respeito ao próprio instrumento, segredo de justiça. A inutilidade também pode ser processual. Há um outro exemplo que também, inclusive, é admitido pela 4ª turma do STJ, a hipótese do agravo de instrumento, para tratar dessa hipótese, ou seja, para discutir essa decisão interlocutória. Imagine, por exemplo, que o juiz se declara incompetente e eu quero agravar dessa decisão. No momento que o juiz se declara incompetente, ele remete o processo ao juiz competente. Então, para que o processo permaneça no juiz ou no juízo que se entende competente e que eu julgo competente, eu preciso atacar essa decisão. Atacar essa decisão via agravo de instrumento para que isso seja discutido naquele momento específico é importante porque é inútil para o processo, em termos de duração razoável do processo, que o processo seja remetido para outro juízo e que em preliminar de apelação eu demonstre para o tribunal que o juízo inicial, que inicialmente se declarou incompetente, é o juízo competente e o processo volte para ele depois de julgada a apelação pelo tribunal. Então, essa inutilidade pode ser do próprio instituto, mas também pode ser uma inutilidade regada efetivamente aos interesses do processo, como, por exemplo, a razoável duração do processo. Nesses 2 exemplos, fica claro que a inutilidade de rediscussão da decisão interlocutória em preliminar de apelação prejudica o próprio instituto ou o processo e nessas hipóteses nós temos então a taxatividade mitigada da ministra Nancy e da maioria da Corte Especial do STJ como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. São 2 exemplos em que não se contesta, mas nós teremos muitos exemplos em que nós podemos contestar efetivamente a possibilidade ou não do manejo de agravo de instrumento por entender útil ou inútil a rediscussão da decisão interlocutória em preliminar de apelação. Eu tenho 2 informações adicionais sobre essa decisão do STJ para complementar os seus estudos e para te ajudar nas provas da advocacia pública e nas provas em geral. Primeiro, o STJ entendeu por modular essa decisão, ou seja, com base na segurança jurídica, apenas se aplicará a tese da taxatividade mitigada após a publicação do acórdão que assim definiu a tese no STJ. Então, todos os agravos de instrumento que foram rejeitados anteriormente à publicação dessa tese serão mantidas as decisões em homenagem ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual essa modulação é importante em termos práticos. E uma outra informação, e essa é a última, você pode me perguntar, professor, se existia a possibilidade de agravar
com base na tese da taxatividade mitigada e eu não agravei, isso preclui a possibilidade de reapresentar o argumento em sede de preliminar de apelação? A resposta é não. E lembre-se da segunda premissa da construção da tese que eu expliquei no meio desse vídeo. A primeira premissa, a incompletude do rol. A segunda premissa, o caráter excepcionalíssimo das exceções. Como o STJ definiu que são extremamente excepcionais as hipóteses de aplicação de taxatividade mitigada, se a parte ela deixa fechar a porta do agravo com base nessa teoria da taxatividade mitigada, ela pode rediscutir em preliminar de apelação a decisão interlocutória. A utilidade ou inutilidade obrigatoriamente vai ficar a cargo do entendimento do tribunal ad quem que julgará a sua apelação. Ela pode decidir agravar da decisão, nesse caso, demonstrando a inutilidade de rediscutir a decisão interlocutória como preliminar de apelação e o tribunal decidir a questão no agravo, ou se ela não o fizer, ela pode apresentar a preliminar de apelação e, nesse caso, o tribunal se pronunciará sobre a utilidade ou inutilidade da questão. Agora, se ela agravou e o tribunal indeferiu o agravo, eu entendo obrigatoriamente que aquela decisão específica no agravo, aquela decisão interlocutória, foi decidida em segunda instância e aí, nesse caso específico, a sua rediscussão em sede de apelação não faz sentido porque o tribunal decidiu no agravo do instrumento sobre o cabimento ou não da hipótese do agravo e também do direito nele discutido no que diz respeito à possibilidade do manejo do agravo com base na teoria da taxatividade mitigada. Portanto, senhores, essa é a decisão mais importante em processo civil em 2018. O STJ fecha o ano de 2018 com uma decisão extremamente importante e eu não tenho receio de dizer que é a decisão mais importante e ela simplesmente vai chover, vai despencar nas provas de concurso em 2019, quem sabe até ainda em 2018. Existem algumas provas que vão acontecer ainda agora no mês de dezembro. Essa decisão vai despencar em concurso, tanto em prova objetiva, quanto em prova subjetiva, quanto em prova oral. Se você faz concurso da advocacia pública, muito provavelmente vai ter que usar algum agravo de instrumento com o cabimento da taxatividade mitigada, então é importante aprender desde já, tirar todas as suas dúvidas para que você não seja surpreendido na prova. Prova objetiva, subjetiva, prova oral, pode esperar. Teoria da taxatividade mitigada que admite em situação excepcional o agravo de instrumento é tema certo nos próximos concursos da advocacia pública e de todas as carreiras em geral. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo como esse, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.